Leitura diária da Bíblia. Dia 167. Antigo Testamento. 1 Kings 1, 1 Kings 2, 1-12. Quando o rei Davi era velho, e de idade avançada, cobriam-lhe de roupas, mas não se aquecia. Disseram-lhe portanto seus servos: busquem a meu senhor o rei uma moça virgem, para que esteja diante do rei, e o abrigue, e durma a seu lado, e aquecerá a meu senhor o rei. E buscaram uma moça formosa por todo o termo de Israel, e acharam a Abisag sunamita, e trouxeram-na ao rei. E a moça era formosa, a qual aquecia ao rei, e lhe servia, mas o rei nunca a conheceu. Então Adonias filho de Agite se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. E seu pai nunca o entristeceu em todos seus dias com dizer-lhe: por que fazes assim? E também este era de bela aparência, e havia-o gerado depois de Absalão. E tinha tratos com Joabe filho de Zeruia, e com Abiatar sacerdote, os quais ajudavam a Adonias. Mas Zadoque sacerdote, e Benaia filho de Joiada, e Natã profeta, e Simei, e Rei, e todos os grandes de Davi, não seguiam a Adonias. E matando Adonias ovelhas e vacas e animais engordados junto à penha de Zoelete, que está próxima da fonte de Rogel, convidou a todos seus irmãos os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei, mas não convidou a Natã profeta, nem a Benaia, nem aos grandes, nem a Salomão seu irmão. E falou Natã a Batseba mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que reina Adonias filho de Agite, sem sabê-lo Davi nosso senhor? Vem pois agora, e toma meu conselho, para que guardes tua vida, e a vida de teu filho Salomão. Vai, e entra ao rei Davi, e dize-lhe: rei senhor meu, não juraste tu a tua serva, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se sentará em meu trono. Por que pois reina Adonias? E estando tu ainda falando com o rei, eu entrarei atrás de ti, e acabarei teus argumentos. Então Batseba entrou ao rei à câmara, e o rei era muito velho, e Abisag sunamita servia ao rei. E Batseba se inclinou, e fez reverência ao rei. E o rei disse: que tens? E ela lhe respondeu: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se sentará em meu trono. E eis que agora Adonias reina. E tu, meu senhor rei, agora não o soubeste. Matou bois, e animais engordados, e muitas ovelhas, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar sacerdote, e a Joabe general do exército, mas a Salomão teu servo não convidou. Entretanto, rei senhor meu, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem se há de sentar no trono de meu senhor o rei depois dele. De outra sorte acontecerá, quando meu senhor o rei descansar com seus pais, que eu e meu filho Salomão seremos tidos por culpados. E estando ainda falando ela com o rei, eis que Natã profeta, que veio. E deram aviso ao rei, dizendo: eis que Natã profeta, o qual quando entrou ao rei, prostrou-se diante do rei inclinando seu rosto à terra. E disse Natã: rei senhor meu, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se sentará em meu trono. Porque hoje desceu, e matou bois, e animais engordados, e muitas ovelhas, e convidou a todos os filhos do rei, e aos capitães do exército, e também a Abiatar sacerdote, e eis que, estão comendo e bebendo diante dele, e disseram: viva o rei Adonias! Mas nem a mim teu servo, nem a Zadoque sacerdote, nem a Benaia filho de Joiada, nem a Salomão teu servo, convidou. É este negócio ordenado por meu senhor o rei,
sem haver declarado a teu servo quem se havia de sentar no trono de meu senhor o rei depois dele. Então o rei Davi respondeu, e disse, chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, e pôs-se diante do rei. E o rei jurou, dizendo, vive o Senhor, que redimiu minha alma de toda angústia, que como eu te hei jurado pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se sentará em meu trono em lugar meu, que assim o farei hoje. Então Batseba se inclinou ao rei, seu rosto à terra, e fazendo reverência ao rei, disse, viva meu senhor o rei Davi para sempre. E o rei Davi disse, chamai-me a Zadok sacerdote, e a Natã profeta, e a Benaia filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse, tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a Salomão meu filho em minha mula, e levai-o a Giom. E ali o ungirão Zadok sacerdote e Natã profeta por rei sobre Israel, e tocareis trombeta, dizendo, viva o rei Salomão. Depois ireis vós detrás dele, e virá e se sentará em meu trono, e ele reinará por mim, porque a ele ordenei para que seja príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia filho de Joiada respondeu ao rei, e disse, Amém. Assim o diga o Senhor, Deus de meu senhor o rei. Da maneira que o Senhor foi com meu senhor o rei, assim seja com Salomão, e ele faça maior seu trono que o trono de meu senhor o rei Davi. E desceu Zadok sacerdote, e Natã profeta, e Benaia filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram subir a Salomão na mula do rei Davi, e levaram-no a Giom. E tomando Zadok sacerdote o chifre do azeite do tabernáculo, ungiu a Salomão, e tocaram trombeta, e disse todo o povo, viva o rei Salomão. Depois subiu todo o povo depois dele, e cantava a gente com flautas, e faziam grandes alegrias, que parecia que a terra se fendia com o barulho deles. E ouviu Adonias, e todos os convidados que com ele estavam, quando já haviam acabado de comer. E ouvindo Joabe o som da trombeta, disse, por que se alvoroça a cidade com estrondo? Estando ainda ele falando, eis que Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, veio, ao qual Adonias disse, entra, porque és homem digno, e trarás boas notícias. E Jonatas respondeu, e disse a Adonias, certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão, e o rei enviou com ele o sacerdote Zadok e o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e também os quereteus e os peleteus, os quais lhe fizeram subir na mula do rei, e o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungiram em Giom como rei, e dali subiram alegres, e a cidade está cheia de alvoroço. Este é o barulho que ouvistes. E também Salomão se assentou no trono do reino. E ainda os servos do rei vieram a bendizer ao nosso senhor, o rei Davi, dizendo, Deus faça o nome de Salomão melhor que o teu nome, e faça o seu trono maior que o teu. E o rei se inclinou no leito. E também o rei falou assim, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje deu quem se assente em meu trono, vendo os meus olhos. Então se estremecerão, e levantaram-se todos os convidados que estavam com Adonias, e foi-se cada um por seu caminho. Mas Adonias, temendo da presença de Salomão, levantou-se e foi-se, e agarrou as pontas do altar. E achegaram-se os dias de Davi para morrer, e mandou a Salomão seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, e sê homem. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, e observando seus estatutos e mandamentos, e seus direitos e seus testemunhos, da maneira que está escrito na lei de Moisés, para que sejas bem-sucedido em tudo o que fizeres, e em tudo aquilo a que te voltares. Para que confirme o Senhor a palavra que me falou, dizendo, se teus filhos guardarem seu caminho,
andando diante de mim com verdade, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, jamais, disse, faltará a ti homem do trono de Israel. E já sabes tu o que me fez Joabe filho de Zeruia, o que fez a 2 generais do exército de Israel, a Abner filho de Ner, e a Amassa filho de Jeter, os quais ele matou, derramando em paz o sangue de guerra, e pondo o sangue de guerra em seu cinto que tinha em sua cintura, e nos sapatos que tinha em seus pés. Tu, pois, farás conforme a tua sabedoria, não o deixarás descer ao Sheol na velhice em paz. Mas aos filhos de Barzilai Gileadita farás misericórdia, que sejam dos convidados à tua mesa, porque eles vieram assim a mim, quando ia fugindo de Absalão teu irmão. Também tens contigo Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, o qual me amaldiçoou com uma severa maldição no dia em que eu ia a Maanaim. Mas ele mesmo desceu para me receber junto ao Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor, dizendo: Eu não te matarei à espada, porém agora não o absolverás, porque és homem sábio, e sabes como agirás para com ele, e farás seus cabelos grisalhos descerem com sangue ao Sheol. E Davi descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Os dias que reinou Davi sobre Israel foram 40 anos, 7 anos reinou em Hebrom, e 33 anos reinou em Jerusalém. E se sentou Salomão no trono de Davi seu pai, e foi seu reino firme em grande maneira. Novo Testamento, Ectes 10:23 da manhã menos 48, Ectes 11 para 1 menos 18. Então chamando-os para dentro, recebeu-os em casa. Mas no dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns dos irmãos de Jope. Então chamando-os para dentro, recebeu-os em casa. Mas no dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns dos irmãos de Jope. E no dia seguinte chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando por eles, tendo chamado a seus parentes e amigos mais íntimos. E sucedeu que, ao Pedro entrar, Cornélio se encontrou com ele, e caindo aos pés dele, adorou-o. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, eu mesmo também sou um ser humano. E tendo conversado com ele, entrou, e achou a muitos que ali tinham se reunido. E disse-lhes: Vós sabeis como não é lícito a um homem judeu juntar-se de estrangeiros, ou aproximar-se deles, mas Deus me mostrou que a ninguém chame de ordinário ou impuro. Portanto eu, tendo sido chamado, vim sem qualquer oposição de minha parte. Então eu pergunto: por que motivo me mandastes chamar? E Cornélio disse: Há 4 dias que, até esta hora eu estava jejuando, e orava a hora 9ª em minha casa. E eis que um homem se pôs diante de mim com uma roupa brilhante, e disse: Cornélio, tua oração tem sido ouvida, e tuas doações têm sido lembradas diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se hospeda na casa de Simão o curtidor, junto ao mar. Quando ele vier, falará contigo. Então logo eu enviei a ti, e bem fizeste em vir até aqui. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus tem te ordenado. E Pedro, abrindo a boca, disse: Reconheço que é verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas sim, em toda a nação, aquele que o teme, e pratica a justiça, este lhe é agradável. A palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós sabeis da palavra que veio por toda a Judéia, começando desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. E sobre Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo, e com poder, o qual percorreu os lugares fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele.
E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o em um madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia, e fez com que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas sim a testemunhas determinadas por Deus com antecedência, a nós, que juntamente com ele comemos e bebemos, depois dele ter ressuscitado dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo, e dar testemunho de que ele é o que foi ordenado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. A este todos os profetas dão testemunho, de que todos os que nele crerem receberão perdão dos pecados por meio do seu nome. E estando Pedro ainda falando estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os crentes que eram da circuncisão, tantos quantos tinham vindo com Pedro, ficaram muito admirados de que também sobre os gentios fosse derramado o dom do Espírito Santo. Porque eles os ouviam falar em diversas línguas, e a engrandecer a Deus. Então Pedro respondeu: Por acaso pode alguém impedir a água, para que não sejam batizados estes, que também, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome do Senhor. Então lhe pediram que continuasse com eles por alguns dias. E os apóstolos, e os irmãos que estavam na Judéia, ouviram que também os gentios receberam a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, discutiam contra ele os que eram da circuncisão, dizendo: Tu entraste na casa de homens incircuncisos, e comeste com eles. Mas Pedro começou a lhes explicar tudo em ordem, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jope, e vi em êxtase uma visão, um certo objeto que descia como um grande lençol, pelas quatro pontas abaixado desde o céu, e vinha até mim. No qual, olhando eu com atenção, considerei e vi 4 quadrúpedes da terra, e animais selvagens, e répteis, e aves do céu. E eu ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma ordinária, nem coisa imunda entrou em minha boca. E a voz me respondeu do céu pela segunda vez: O que Deus purificou, não o faças tu como ordinário. E isto aconteceu por 3 vezes, e voltou-se tudo a recolher acima ao céu. E eis que logo 3 homens, enviados a mim de Cesareia, pararam junto à casa onde eu estava. E o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem duvidar, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto um anjo estar em sua casa, e tinha-lhe dito: Envia alguns homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te falará palavras, em que tu sejas salvo, e também toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, assim como também no princípio tinha caído sobre nós. E eu me lembrei da palavra do Senhor, como ele tinha dito: Verdadeiramente João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu a eles igual dom, assim como também a nós, que temos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu, pois, para que pudesse proibir a Deus? E ao ouvirem estas coisas, se acalmaram, e glorificavam a Deus, dizendo: Portanto também aos gentios Deus deu arrependimento para a vida. Salmos. Psalme 74 para 10-17. Pai Celestial, ao refletirmos sobre a sucessão dos reis em Israel, somos lembrados da tua mão soberana que guia nossas vidas. Assim como escolheste Davi e conduziste Pedro a acolher todos os povos em Atos, que possamos também reconhecer a amplitude do teu amor e da tua graça em nossos relacionamentos. Ajuda-nos a permanecer firmes na fé em meio às provações,
encontrando consolo nas promessas da tua presença eterna. Que nunca nos esqueçamos de que, mesmo diante dos desafios, tu és nossa fortaleza e nosso libertador. Que a tua paz guarde nossos corações e mentes. Amém.